Capítulo 28. Glândulas endócrinas ou de secreção interna. Número 17A e B. Afecções na glândula tireoide. Vamos usar o horóscopo natural em ambos os casos que se seguem, já que a hora de nascimento é desconhecida. Isso não interfere no diagnóstico da doença, ainda que o conhecimento do signo ascendente seja necessário para se determinar o grau de vontade do paciente. Quando o nativo enfrenta uma crise, é bom saber a hora exata do nascimento para se poder calcular a posição da Lua e sua relação com os astros em trânsito. Esses astros atuam como ponteiro dos minutos no relógio astral. Indicam, por seus aspectos com os astros radicais e progredidos, se a enfermidade alcança ou não um ponto crítico. As luas nova e cheia, especialmente, marcam o momento em que as mudanças podem ser esperadas. Número 17A. Mulher nascida em 25 de abril de 1877. Nós dissemos no livro A Mensagem das Estrelas que Netuno é a oitava superior de Mercúrio e que rege a glândula pineal, ao passo que Mercúrio rege a tireoide. Nesse horóscopo, Vênus, que rege a circulação venosa, se encontra em seu próprio signo, Touro, regente da garganta, em conjunção com Netuno e Sol, e também em quadratura com Marte no signo de Aquário. Quando afligido por Saturno, como no horóscopo 17b abaixo, Netuno causa atrofia ou subdesenvolvimento orgânico em alguma parte do corpo, aquela regida pelo signo em que se encontre. Se em Leão, pode resultar em que uma válvula do coração seja menor que as outras, produzindo irregularidades na circulação. Nesse horóscopo, porém, Netuno se encontra entre Vênus e o Sol, o que produz volume. O Sol produz calor e grande suprimento de sangue para a parte do corpo em que se localiza por signo. Nesse caso, a parte receptora desse maior fluxo de sangue é a garganta. Quando Marte forma quadratura com o Sol ou com Vênus, podemos encontrar o correspondente órgão anormalmente aumentado. Mercúrio, regente da glândula tireoide, está em Touro, formando quadratura com Urano no signo fixo de Leão. Urano, nesse signo, também tende a dilatar o órgão afetado por ele. Júpiter, regente da circulação arterial, está em quadratura com a Lua. Essa mulher sofreu de dilatação da glândula tireoide, a qual alcançou um tamanho tal que chegou a interferir na circulação e a causar insuficiência cardíaca. Número 17B. Homem nascido em 26 de setembro de 1863. Vênus está em conjunção com Sol, Marte e Saturno, esses 4 astros no signo de Libra e todos em oposição a Netuno. Essa configuração, especialmente a influência obstrutiva de Saturno, provocou um distúrbio na glândula tireoide, que, entretanto, não foi dilatada como a do caso anterior, mas suas funções e circulação foram afetadas.
Isso levou o homem a sofrer de fraqueza de memória, transtorno nos rins e dilatação da glândula próstata. Que se poderia recomendar a esses pacientes para ajudá-los? No caso da mulher do primeiro horóscopo, em que há um afluxo excessivo de sangue para a garganta e em cujo horóscopo Júpiter e Vênus se encontram afligidos, causando deficiência na circulação arterial e venosa, poderíamos aconselhar fricções rápidas nos membros inferiores, com um par de luvas de banho, como também banhar os pés com água morna para fazer o sangue circular mais livremente na parte inferior do corpo, reduzindo por isso mesmo a pressão na garganta. Pode-se recomendar ainda a diminuição na quantidade de comida que favorece o aumento de peso, tais como pão branco, massas, açúcar, etc. No segundo horóscopo, a Lua se encontra em Peixes, signo de água, que solicita um forte desejo por líquidos. Ela forma uma quadratura com Urano. Isso, junto com a conjunção de Vênus com Marte, Sol e Saturno, indica que a natureza inferior, especialmente o sexo, tem sido a desgraça do nativo. Podemos aconselhá-lo à supressão de comidas muito temperadas, bebidas alcoólicas, fumo e carnes, e que ele viva uma vida simples, praticando muitos exercícios ao ar livre. Número 17C, a glândula timo. Homem nascido em 16 de agosto de 1918, a 1h45 AM. Esse é o horóscopo de um menino que tem o signo de água e cardeal de Câncer no ascendente. As pessoas com signos cardeais no ascendente são mais tensas ou, pode-se até dizer, mais nervosas. Ficam mais facilmente chateadas e mais sensitivas que as demais. Elas sentem mais profundamente. Não somente seus sentimentos são magoados mais facilmente, mas também seus corpos são mais suscetíveis à dor e seus sofrimentos são mais intensos. Esse menino tem o magnânimo e jovial Júpiter em conjunção com o ascendente. Júpiter está em paralelo com a Lua, regente do ascendente, e Júpiter e Lua estão em recepção mútua. O delicado e amoroso Vênus está na primeira casa, que deve proporcionar ao nativo um belo rosto, forma belas e uma personalidade das mais simpáticas e atrativas. Aos 20 meses de idade, ele foi vitimado por meningite, que é uma inflamação da membrana que envolve o cérebro e o cordão espinhal. Recuperou-se dessa enfermidade, mas sua cabeça começou a crescer e ele perdeu o sentido da audição. O crescimento da cabeça alcançou tais proporções que foi necessário submetê-lo a cirurgias, em 2 períodos, logo após completados os 3 anos de idade. Calculamos ter sido o primeiro quando a Lua progredida alcançou ao 27 graus de Capricórnio, ocasião em que formou uma oposição com Vênus, ou 2 meses depois, ao formar quadratura com Marte. Foram realizadas 2 cirurgias. Um pequeno fragmento de osso foi removido de cada têmpora, formando 2 pequenas aberturas para o cérebro.
Isso permitiu o extravasamento de água da caixa craniana, parecendo aliviar a criança por algum tempo. No entanto, mais tarde, porém, fizeram-se necessárias mais 2 cirurgias na parte posterior da cabeça, bem por trás de ambas as orelhas. Não podemos precisar as datas dessas cirurgias. Acreditamos, contudo, que os aspectos da Lua as registraram. Verificamos que, por volta de 25 meses após a primeira operação, a Lua estava em oposição a Saturno, o que registrou outro distúrbio que provavelmente assinalou a data das cirurgias na parte posterior da cabeça. Os pais desse menino o trouxeram do meio-oeste para Los Angeles, entregando-os aos cuidados de renomado médico osteopata, o qual supervisionou as cirurgias e o tratou pelo moderno e excelente método de cura, a osteopatia. Os pais também puseram o menino em nossa lista de cura, na esperança de que ele pudesse recuperar a audição perdida entre 1 ano e 1 ano e meio de idade. A autora não conhecia o passado do menino até ter diagnosticado o caso para uma amiga, pelo que se pode ver quão de perto os astros correspondiam ao caso. Vênus, que rege a glândula timo, está forte na primeira casa e afligido pela quadratura com Marte. Esse se encontra bem perto da cúspide de seu próprio signo Escorpião. Marte indica lesões. Escorpião é o signo que rege os médicos. O nascimento desse menino foi muito difícil. Sua vida, assim como a de sua mãe, esteve por um fio. Os médicos de hoje não permitem que um parto corra naturalmente se exige muito de seu tempo, pois vivem ocupados demais e precisam se apressar de volta ao consultório, onde outros pacientes os esperam. Consequentemente, grande número de partos são acelerados por meio de instrumentos. No caso presente, o parto forçado causou lesão em certos nervos e também aos vasos sanguíneos inanimados que conduzem sangue para o cérebro por meio da glândula timo. Estando Saturno em conjunção com o Sol em Leão, que rege o cordão espinhal, e ambos em oposição a Urano, o fluido espinhal foi restringido e se tornou lento. Urano, oitava superior de Vênus, rege o corpo pituitário. Essa glândula é diretamente ligada à bainha externa da medula espinhal, a dura mater. Por se encontrar afligido pelo Sol e por Saturno, Urano afetou muito as funções dos fluidos de espinha. Na criança pequena, a glândula timo regula o fluxo sanguíneo do cérebro e para o cérebro através de artéria e veia inominadas. Na ocasião do parto, o pescoço desse menino sofreu, de certo modo, uma lesão que restringiu o fluxo do sangue. Sendo a circulação restringida, a cabeça passou a acumular água. A mais interessante prova disso foi que, na remoção dos recortes ósseos das têmporas e da parte posterior da cabeça do menino, as incisões não tinham sangue vermelho, o que surpreendeu os médicos. O médico osteopata se desdobrou nas massagens e cuidados com a glândula timo
e a coluna espinhal, comprovando-se assim que o diagnóstico deles correspondia ao nosso. Aparentemente, o menino goza agora de boa saúde, mas perdeu a audição, embora haja alguma esperança de que seja recuperada algum dia, quando ele alcançar a puberdade, ocasião em que a glândula tireoide assume a função da glândula timo, tanto os nervos como os vasos sanguíneos que irrigam os ouvidos poderão ser estimulados, de maneira que, com a ajuda dos auxiliares invisíveis, a capacidade de ouvir poderá ser restaurada. Existe, no entanto, o perigo de que as cirurgias realizadas na parte posterior da cabeça possam ter ocasionado lesão permanente nos nervos, afetando assim definitivamente a audição. Número 17D, suprarrenais. Mulher nascida em 27 de novembro de 1905, a 1h15 p.m. Essa jovem tem o signo de ar e negativo de peixes no ascendente, e Júpiter, o regente retrógrado em Gêmeos, na terceira casa, em oposição ao vitalizante Sol. Para começar, esse regente se encontra muito obstaculizado e restringido, significando que essa alma contraiu em existências anteriores dívidas de destino que amadureceram e aguardam liquidação nessa vida. Pois, se o regente da vida está afligido pelo astro mais poderoso, isto é, pelo Sol, também uma quadratura de Saturno e um paralelo de Marte, e esse regente, recebendo pouca ajuda, tendo apenas um bom aspecto, o trígono de Marte partindo da 12ª casa, então podemos considerar que essa pessoa terá de liquidar seus débitos na vida presente e que não haverá concessões até sua final quitação. Mercúrio se encontra muito bem aspectado na 10ª casa, em conjunção com a Lua, com o meio do céu, e Urano em sextil com Saturno. A Lua, que tem a regência parcial sobre a mente, está em conjunção com o meio do céu, proporcionando à nativa uma mente ágil e aguda. Do ponto de vista mental, portanto, essa moça deveria ser capaz de conseguir qualquer coisa em que firme seu pensamento, de modo que é de causar estranheza o fato de aparentemente ela não conseguir realizar nada. Qual será a causa? Os 4 ângulos estão ocupados por signos comuns. O regente da vida, Júpiter, está retrógrado no signo comum de Gêmeos, que é o signo da sua queda. E o Sol também se encontra num signo comum. São indicações de que essa alma se contenta em vagar na maré. Qualquer progresso que ela faça nessa vida será por influência do Pai, significado pela 10ª casa. Júpiter rege a circulação arterial. Suas aflições tendem a restringir o livre fluxo da corrente sanguínea. Júpiter também rege as suprarrenais, 2 minúsculas glândulas endócrinas localizadas sobre os rins. Esses 2 órgãos, à semelhança da glândula tireoide, ajudam a cuidar do sangue, conforme esse passa por elas. Recebe seu suprimento de secreção suprarrenal. Essa secreção supre de energia o corpo
e faz os fluidos correrem mais livremente. As suprarrenais são órgãos que estimulam o corpo. Quando nós temos Júpiter, o regente desses órgãos, como o regente da vida, e tão severamente afligido, podemos esperar que o paciente seja carente de energia, uma pessoa negativa e sem ambição. Netuno, que é a oitava superior de Mercúrio, atua sobre o sistema nervoso e rege a glândula pineal e o canal espinhal. Ele se encontra retrógrado e em oposição ao errático e espasmódico Urano, planeta que rege o corpo pituitário. Portanto, podemos contar com um desarranjo geral nas glândulas endócrinas. Nós encontramos um distúrbio nas suprarrenais, as quais, excitadas pelas emoções, produzem um fluxo incomum de suas secreções que às vezes resulta em convulsões ou, no seu oposto, o coma, de acordo com o caráter das emoções descontroladas da paciente. Esta moça é filha de um pai rico e de uma mãe voluntariosa e egoísta, viciada em cigarros e bebidas alcoólicas. Quando a mãe estava grávida dessa moça, ao ver o marido regressando do trabalho, simulava às vezes desmaios a fim de ganhar sua simpatia. Desse modo, ela conseguia satisfazer todos os seus desejos egoístas. Os ensinamentos Rosa-Cruzes nos dizem que o ego é atraído à paz por meio dos quais pode receber suas lições. E pode-se muito bem dizer que essa moça encontrou na mãe alguém que soube ministrar-lhe muitas lições deploráveis. Se a moça fosse contrariada, a jovem se enfurecia instantaneamente, terminando tudo num acesso muito parecido com um ataque de epilepsia. Contudo, não espumava pela boca nem apertava os maxilares, como às vezes acontece nesse tipo de doença. A ira fazia a glândula despejar adrenalina muito rapidamente no sangue. Excessos dessa secreção causam ciúme e inveja. Vemos duas condições diferentes nas fases em que a moça padece. Júpiter está em oposição ao Sol e em paralelo a Marte, o que às vezes causa um excesso de secreções, criando a condição mencionada. Outras vezes ela pode desmaiar, ficando totalmente inanimada e rígida. Essa última condição ocorre quando as suprarrenais param de enviar secreções para o sangue, o que é indicado pela quadratura de Saturno com Júpiter. Quando, sob a primeira condição, ela tem toda a aparência de alguém que está obsidiada e se torna muito cruel com aqueles que a cercam. Isso também é mostrado no horóscopo pela oposição de Netuno a Urano. O pai já gastou uma fortuna tentando um médico após outro, mas tudo em vão. A jovem é perfeitamente normal quando não sofre essas crises, mas, à semelhança de sua mãe, se entrega às tais para ganhar a simpatia dela, de suas irmãs e de seu pai. O último diagnóstico dos médicos apontou um tumor em crescimento no cérebro, perto do cerebelo, e tanto a moça como sua mãe concordavam em que deveria se submeter a uma cirurgia, ao passo que o pai, amargurado, se opunha ao uso desse expediente. O resultado disso fica por saber.
Caso se submeta ao bisturi, como está determinada a fazer, ela poderá passar o resto de sua vida em uma instituição como doente mental.